Capítulo 8. Ouvimos Beremiz discorrer sobre as formas geométricas. Encontramos o Sheik Salem Nazair entre os criadores de ovelhas. Beremiz resolve o problema dos 21 vasos e mais outro que causa sombra aos mercadores. Como se explica o desaparecimento de 1 dinar numa conta de 30 dinares? Mostrou-se Beremiz satisfeitíssimo ao receber o belo presente do mercador sírio. Está muito bem arranjado, disse, revirando o turbante e examinando-o de um lado e de outro cuidadosamente. Tem, entretanto, ao meu ver, pequeno defeito que poderia ser evitado. A sua forma não é rigorosamente geométrica. Fitei-o, sem saber disfarçar a surpresa que suas palavras me levavam ao espírito. Aquele homem, além de ser original calculista, tinha mania de transformar as coisas mais vulgares, de modo a dar forma geométrica até aos turbantes dos muçulmanos. Não se admire, meu amigo, prosseguiu o inteligente persa, de que eu queira ver turbante com formas geométricas. A geometria existe por toda parte. Procure observar as formas regulares e perfeitas que muitos corpos apresentam. As flores, as folhas e incontáveis animais revelam simetrias admiráveis que nos deslumbram o espírito. A geometria, repito, existe por toda parte, no disco do sol, na folha da tamareira, no arco-íris, na borboleta, no diamante, na estrela do mar e até num pequenino grão de areia. Há, enfim, infinita variedade de formas geométricas espalhadas pela natureza. Um corvo a voar lentamente pelo céu descreve, com a mancha negra de seu corpo, figuras admiráveis. O sangue que circula nas veias do camelo não foge aos rigorosos princípios geométricos. A pedra que se atira no chacal importuno desenha no ar uma curva perfeita. A abelha constrói seus alvéolos com a forma de prismas hexagonais e adota essa forma geométrica, segundo penso, para obter a sua casa com a maior economia possível de material. A geometria existe, como já disse o filósofo, por toda parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. O beduíno rude vê as formas geométricas, mas não as entende. O sunita entende-as, mas não as admira. O artista, enfim, enxerga a perfeição das figuras, compreende o belo e admira a ordem e a harmonia. Deus foi o grande geômetra. Geometrizou a terra e o céu. Existe na Pérsia uma planta muito apreciada como alimento pelos camelos e ovelhas, e cuja semente, e sempre discorrendo com entusiasmo sobre as múltiplas belezas da geometria, foi Beremiz caminhando pela extensa e poeirenta estrada que vai do Suque dos mercadores até a Ponte da Vitória. Eu acompanhava em silêncio, ouvindo, embovecido, os seus curiosos ensinamentos. Depois de cruzarmos a praça Muazzem, também chamada Refúgio dos Cameleiros, avistamos a velha hospedaria das 7 Penas, muito procurada nos dias quentes pelos viajantes e beduínos vindos de Damasco e de Mossul. A parte mais pitoresca dessa hospedaria das 7 Penas era o seu pátio interno, com boa sombra para os dias de verão, e cujas paredes se apresentavam totalmente cobertas de plantas coloridas, trazidas das montanhas do Líbano. Sentia-se ali um ar de tranquilidade e repouso. Em velha tabuleta de madeira, junto à qual os caravaneiros amarravam seus camelos, podíamos ler em letras bem talhadas o título: 7 Penas. 7 penas, murmurou Beremiz, observando a tabuleta.
É curioso. Conheces por acaso, ó Bagdali, o dono dessa hospedaria? Conheço-o muito bem, respondi. É um velho cordoeiro de Trípoli, cujo pai serviu nas forças do sultão Queruá. É apelidado o Tripolitano. É bastante estimado por ser de natureza simples e comunicativa. É homem honrado e prestativo. Dizem que foi ao Sudão numa caravana de aventureiros sírios e trouxe das terras africanas 5 escravos negros que lhe servem com incrível fanatismo. Ao regressar do Sudão, deixou seu ofício de cordoeiro e montou essa hospedaria, sempre auxiliado pelos 5 escravos. Com escravos ou sem escravos, retorquiu Beremiz. Este homem, o Tripolitano, deve ser bastante original. Ligou o nome de sua hospedaria ao número 7, e o 7 foi sempre para todos os povos, muçulmanos, cristãos, judeus, idólatras ou pagãos, um número sagrado, por ser a soma do número 3, que é divino, com o número 4, que simboliza o mundo material. E dessa relação resultam muitas coleções notáveis que totalizam 7. 7 as portas do inferno, 7 os dias da semana, 7 os sábios da Grécia, 7 os céus que cobrem o mundo, 7 os planetas, 7 as maravilhas do mundo. Ia o eloquente calculista prosseguir em suas estranhas observações sobre o número sagrado, quando avistamos, à porta da hospedaria, nosso dedicado amigo, o Sheik Salem Nazair, que acenava repetidas vezes chamando por nós. Sinto-me feliz por tê-lo encontrado agora, ó calculista, disse risonho o Sheik quando dele nos aproximamos. Sua chegada não só para mim, como para 3 amigos que se acham nessa hospedaria foi altamente providencial. E acrescentou com simpatia e visível interesse. Venham, venham comigo, que o caso é muito sério. Levou-nos a seguir para o interior da hospedaria. Conduziu-nos por um corredor meio escuro, úmido, até o pátio interno, acolhedor e claro. Havia ali 5 ou 6 mesas redondas. Junto a uma dessas mesas achavam-se 3 viajantes que me pareceram estranhos. Os homens, quando o sheik e o calculista dele se aproximaram, levantaram-se e fizeram o salã. Um deles parecia muito moço, era alto, magro, tinha os olhos claros e ostentava belíssimo turbante amarelo, cor de ovo, com uma barra branca, onde cintilava uma esmeralda de rara beleza. Os 2 outros eram baixos, ombros largos, e tinham a pele escura como beduínos da África. Disse o sheik, apontando para os 3 muçulmanos. Aqui estão, ó calculista, os 3 amigos. São criadores de carneiros, em Damasco. Enfrentam agora um dos problemas mais curiosos que tenho visto. E este problema é o seguinte. Como pagamento de pequeno lote de carneiros, receberam aqui em Bagdá uma partida de vinho muito fino, composta de 21 vasos iguais, sendo 7 cheios, 7 meio cheios e 7 vazios. Querem agora dividir os 21 vasos, de modo que cada um deles receba o mesmo número de vasos e a mesma porção de vinho. Repartir os vasos é fácil. Cada um dos sócios deve ficar com 7 vasos. A dificuldade, a meu ver, está em repartir o vinho sem abrir os vasos, isto é, conservando-os exatamente como estão. Será possível, ó calculista, obter a solução para este problema? Beremiz, depois de meditar em silêncio, durante 2 ou 3 minutos, respondeu. A divisão dos 21 vasos que acabais de apresentar, ó sheik, poderá ser feita sem grandes cálculos. Vou indicar a solução que me parece mais simples. Ao primeiro sócio caberão 3 vasos cheios, 1 meio cheio e 3 vazios.
Receberá deste modo um total de 7 vasos. Ao segundo sócio caberão 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Esse receberá também 7 vasos. A cota que tocará ao terceiro sócio será igual ao do segundo, isto é, 2 vasos cheios, 3 meio cheios e 2 vazios. Segundo a partilha que acabo de indicar, cada sócio receberá 7 vasos e a mesma porção de vinho. Com efeito, chamemos 2 a porção de vinho de um vaso cheio e 1 a porção de vinho do vaso meio vazio. O primeiro sócio, de acordo com a partilha, receberá 2 mais 2 mais 2 mais 1. E essa soma é igual a 7 unidades de vinho. E cada um dos outros 2 sócios receberá 2 mais 2 mais 1 mais 1 mais 1. E essa soma é também igual a 7 unidades de vinho. E isso vem provar que a divisão por mim sugerida é certa e justa. O problema aqui na aparência é complicado. Não oferece a menor dificuldade quando resolvido numericamente. A solução apresentada por Beremiz foi recebida com muito agrado, não só pelo sheik, como também pelos seus amigos damascenos. Por Alá, exclamou o jovem da esmeralda, esse calculista é prodigioso, resolveu de improviso um problema que nos parecia dificílimo. E voltando-se para o dono da hospedaria, perguntou em tom de muita camaradagem: quanto gastamos aqui nesta mesa, ó tripolitano? Respondeu o interpelado: a despesa total com a refeição foi de 30 dinares. O sheik Nazair declarou que queria pagar sozinho. Os damascenos não concordaram. Estabeleceu-se pequena discussão, troca de gentilezas, durante a qual todos falavam e protestavam ao mesmo tempo. Afinal, ficou resolvido que o sheik Nazair, tendo sido convidado para a reunião, não deveria contribuir para a despesa, e cada um dos damascenos pagou 10 dinares. A quantia total de 30 dinares foi entregue a um escravo sudanês e levado ao tripolitano. Momentos depois, o escravo voltou para a mesa com um recado do tripolitano. O patrão enganou-se, a despesa foi apenas de 25 dinares. Ele mandou, pois, devolver estes 5 dinares. Esse tripolitano, observou o sheik Nazair, tem a preocupação de ser honesto e muito honesto. E tomando as 5 moedas que haviam sido devolvidas, deu uma a cada um dos damascenos, e assim, das 5 moedas, sobravam 2. Depois de consultar com um olhar os damascenos, o sheik deu de presente as 2 moedas restantes ao escravo sudanês que os havia servido. Neste momento, o jovem da esmeralda levantou-se e dirigiu-se muito sério aos amigos. Assim falou: com esse caso do pagamento dos 30 dinares de despesa ao tripolitano, surgiu uma atrapalhada muito grande. Atrapalhada? Estranhou o sheik. Não percebo complicação alguma. Sim, confirmou o damasceno, uma atrapalhada muito séria. Ou um problema que parece absurdo. Desapareceu 1 dinar. Vejam bem, cada um de nós pagou 10 dinares e recebeu 1 dinar de volta. Logo, cada um de nós pagou, na verdade, 9 dinares. Somos 3. É claro que o total pago foi de 27 dinares. Somando-se esses 27 dinares com os 2 dinares dados pelo sheik ao escravo sudanês, obtemos 29 dinares. Dos 30 que foram entregues ao tripolitano, só 29 aparecem. Onde se encontra o outro dinar? Como desapareceu? Que mistério é esse? O sheik Nazair, ao ouvir aquela observação, refletiu. É verdade, Damasceno. Ao meu ver, o teu raciocínio está certo. Está com a razão. Se cada um dos amigos pagou 9 dinares, houve, é claro, um total de 27 dinares.
Com os 2 dinares dados ao escravo, resulta um total de 29 dinares. Para 30, total do pagamento inicial, falta 1. Como explicar esse mistério? Neste momento, Beremiz, que se mantinha calado, procurou intervir nos debates e disse dirigindo-se ao sheik: Há um engano no vosso cálculo, ó sheik. A conta não deve ser feita deste modo. Dos 30 dinares pagos ao tripolitano pela refeição temos 25 ficaram com o tripolitano, 3 foram devolvidos, 2 dados ao escravo sudanês. Não desapareceu coisa alguma e não pode existir em conta tão simples a menor atrapalhação. Em outras palavras, dos 27 dinares pagos, 9 vezes 3, 25, ficaram com o tripolitano e 2 foram dados de gratificação ao sudanês. Os damascenos, ao ouvirem a explicação de Beremiz, expandiram-se em estrepitosas gargalhadas. Pelo mérito do profeta, exclamou o que parecia mais velho, esse calculista acabou com o mistério do dinar desaparecido e salvou o prestígio dessa velha hospedaria. E Alá!